Olá, olá, boa tarde a todos. Hoje teremos a presença da doutora Nara, que vai falar sobre atuação sistêmica na advocacia trabalhista. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Poderia alguém falar? Está tudo bem? Tranquilo? Vamos aguardar a entrada da doutora Nara. Obrigada, G. Você é um fofo. Doutora Nara já entrou. Vou mandar um convite. Que bom que vocês me ouvem. Quanto tempo. Nossa última live foi em maio. E aí convido a todos, aproveito para convidá-los para ir até o canal da OAB e assistir as demais lives que já foram feitas. Daqui a pouco eu falo sobre elas, né? Doutora Nara manda... Ah, a doutora Nara mandou um convite aqui. Visualizar. Olá. Oi, doutora. Boa Oi. tarde, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Ok, só vou tentar colocar um 3G aqui. Peraí, pronto. Voltei Tá para não bom. ter... Enquanto você faz, aí eu vou dar um recadinho para quem está nos seguindo aqui, que eu estava falando, para nos acompanhar lá no canal da OAB, nos canais da OAB, sobre as outras lives que já foram feitas, sobre o projeto Olhares Sistêmicos para o Direito. Então, nós já fizemos direito de família, sobre mediação sistêmica familiar e gestão de conflito nas empresas. E dando sequência hoje, vamos falar sobre atuação sistêmica no direito do trabalho, né, na advocacia trabalhista. Isso, exatamente. Estamos aqui prontas para começar esse bate-papo que a gente adiou, né, há um tempinho, mas foi bom para a gente fazer Isso, um momento muito importante também. Sim, sim. Nós tivemos que adiar o nosso encontro, que era para ter acontecido em junho, e por motivo de saúde, eu tive que adiar, né? Mas agora estamos aí retornando. Eu tenho aqui, Nara, um colega da nossa comissão aqui da nossa casa, da OAB, o doutor Ricardo, o qual é secretário-geral da OAB. Ele quer participar, solicitou a participação aqui para participar conosco. Eu vou autorizar aqui. É a primeira vez que faço live com mais uma pessoa. Boa tarde, doutor. Doutora Nara, satisfação em nome da OAB Diadema estar aqui com vocês hoje aí num tema tão seleto e tão peculiar, que é o direito sistêmico no tocante à relação do direito de trabalho, viu? Mas eu estou aqui só para contribuir, porque eu sou muito afeto ao tema e vou ficar dando aqui aviãozinho para todos os amigos e amigas que gostam desse tema. Quem está assistindo e não está inscrito, siga o OAB Diadema. Gostou desse tema, saiba que é muito maior do que vocês parecem, mas eu vou deixar a doutora Andréia e a doutora Nara aí falando, e o que eu puder acrescentar ou aprender, eu vou estar aqui ao lado. Muito bem, seja muito bem-vindo, doutor, um prazer. Chamei pessoas aqui no aviãozinho, convidei pelo menos umas 3 pessoas para estar aqui com a gente. É um Estou chamando agora. Né? É um bate-papo leve para a gente conversar,
até para a gente trocar experiências e entender que às vezes todo mundo está atuando de forma sistêmica e nem sabe, né? Então é só uma questão de aprofundar um pouco mais, buscar aplicar a técnica de uma forma mais responsável também. Então, eu acho que contribui todo mundo junto. Tudo Sim. está conectado, mesmo sem sabermos, né? Sim. Sim, exatamente, exatamente. Bom, o meu recadinho era convidar todos que fossem lá na UAB assistir as lives que já foram feitas do projeto. E dando sequência a essas lives de hoje, nós temos aqui a doutora Nara, e a qual eu vou apresentá-la. Doutora Nara Brito Barro, advogada atuante do escritório Brito Barro Advocacia e Consultoria Jurídica, especializada em Direito do Trabalho pela UBA na Argentina, e em Advocacia Extrajudicial, mediadora sistêmica e empresarial, negociadora certificada pela ESA-OAB, São Paulo, pós-graduanda em Direito Previdenciário, formação em Prática e em Advocacia Sistêmica, formação básica em Constelações Estruturais, membro da Comissão Especial de Direito do Trabalho da Seção São Paulo, escritora de artigos e livros na área trabalhista e sistêmica. Isso. Seja muito bem-vinda, doutora, novamente. E passo a palavra para fazer a abertura para a gente e poderia falar para a gente aí sobre o pensamento sistêmico, né? A diferença, o pensamento sistêmico. Tá bom. Gente, aqui Lei o sistêmico. som está um pouco barulhento aqui, mas acho que vocês vão me ouvir bem. Né? Eu fico super feliz de estar aqui com vocês. A Diadema é uma cidade que eu atuo também. Eu sou de Minas, mas eu moro em São Paulo. E assim, fui muito bem recebida por esse estado, pela OAB. Fico super feliz desses eventos. Quando eu estava em Minas, eu sentia muita falta de ter esse apoio, né? Da gente ter um espaço para poder trocar mesmo entre nós, de forma receptiva, entendendo a posição do outro colega. Cada um está tentando fazer uma advocacia com qualidade, uma advocacia que tenha a ver com o seu propósito de vida, que vai além do profissional, né? Então, eu fico super feliz. Vou trazer um pouco da minha trajetória, porque passa por mim, né? Eu acredito que a visão sistêmica, para quem está atuando hoje, ela tem muito a ver com a nossa trajetória pessoal dentro da advocacia, para trazer mais qualidade, nos conectar com o propósito, entender como a gente pode contribuir melhor para o cliente, porque eu acho que é aí que esbarra, né? Muitas pessoas acham que não estavam dando conta de fazer uma advocacia de sucesso porque estava muito esgotado, né? Não sabia fazer trazer um equilíbrio para a advocacia. Eu acho que aos poucos, como o pensamento sistêmico, a constelação e outras ferramentas foram surgindo sobre comportamento humano, a gente foi entendendo que isso poderia ser trazido também para a nossa advocacia. Mas eu vou explicar bem rápido assim, o que seria pensamento sistêmico, a visão sistêmica na advocacia trabalhista. Isso não se confunde com constelação, que existe isso, né? Essa dúvida das pessoas acharem, então a advocacia sistêmica é constelação. Não. Primeiro a gente estuda nas nossas formações o que seria o pensamento sistêmico, que é algo além de qualquer da terapia, né? Que é o estudo dos sistemas e como eles se interagem entre si. Como isso influencia nos outros, né? Você está na sua família, mas você tem um papel dentro da sua família. Você está na OAB como membro e você faz parte desse sistema. Você está num país, você também faz parte desse sistema. Mas tudo está interligado. Então, a gente estuda o pensamento sistêmico aplicado como ciência e dentro desse pensamento foi que Bert Hellinger trouxe, também usou o pensamento sistêmico para observar as constelações familiares, né? Ele não foi que criou, ele observou essas leis naturais usando o pensamento sistêmico dentro desse estudo dele, e ele chegou em 3 leis que ele diz princípios, né?
que ele classificou como leis sistêmicas, mas utilizando não só o pensamento sistêmico, mas diversas outras terapias. Seria a lei do equilíbrio, a lei da ordem e a lei do pertencimento. E a partir do momento que ele começou a usar isso como terapia, ele foi vendo que quando essas leis não eram observadas, trazia desequilíbrio para o sistema. Então, existe muito conexão com o pensamento sistêmico, porque ele era uma pessoa que estudou o pensamento sistêmico para observar as constelações. Então, quando existia desordem nessas leis, afetava o sistema em que aquela pessoa estava inserida. E a partir da prática dessa terapia, isso foi reverberando para várias outras esferas, né? Não só na terapêutica, em questões empresariais, em questões dentro do direito. Foi quando o Dr. Sami começou a praticar mais esse olhar do sistêmico dentro do direito em 2006, mais ou menos. Foi quando ele começou a atuar, né, com esse olhar sistêmico dentro do direito, na subseção que ele está também, né, como juiz. E a partir daí foi aumentando, né, o interesse de outros advogados, outros profissionais do direito para entender essa técnica da terapia, para poder melhorar também a forma como analisa o conflito do cliente, né? Então, assim, existe uma certa confusão se o direito sistêmico ou advocacia sistêmica passa por... Seria uma constelação, mas não é. Eu não sou consteladora, assim, familiar. A minha constelação é estrutural, a gente não entra em questões tão profundas relacionadas a família, nós olhamos com foco num problema, por exemplo. Então, assim, eu acredito hoje que, enquanto advogada que estuda o pensamento sistêmico, que observa isso, não só no meu atendimento com o cliente, mas é muito amplo para mim hoje o que seria advocacia sistêmica. É desde o momento que eu penso em algum serviço para o escritório, quando eu estruturo alguma questão interna, seja a gestão, o marketing, né, a minha comunicação. Então, foi além. Ela veio primeiro como uma ferramenta para eu melhorar algumas questões pessoais, e nessa oportunidade eu conheci outros profissionais que já estavam aplicando de forma estruturada, com técnica, como habilidade dentro do direito, né? Não é uma questão de você fazer uma constelação, não é assim. A gente, enquanto advogado, não pode ser constelador dentro do escritório, por questões éticas, né? Nossos clientes não são pacientes, eles são apenas clientes. Então, assim, falando, só recapitulando, porque foi indo, né, a minha fala, mas o pensamento sistêmico seria isso, esse olhar para os sistemas e como eles interagem. E a constelação familiar, já fazendo uma diferença aqui, é uma técnica terapêutica que foi usada, né, por Bert Hellinger para ajudar a solucionar questões ali familiares a princípio, e foi crescendo ali desde 1970 até hoje para outras áreas, né? Não só na familiar. Hoje tem constelação organizacional, estrutural, tem o método IOPT, né? São estudos que a gente usa também para melhorar a percepção do conflito, né? Para a gente crescer e melhorar assim, a visão do cliente para resolver aquele problema. Então, esse é minha primeira fala, já para a gente ir se posicionando nesse sentido, né? Já que eu tenho uma... Ana, Sim. duas legendas, porque assim, vocês, profissionais aí da área sistêmica, é a mesma coisa que a gente está falando aqui com um chinês em mandarim, né? Vocês sabem tudo, vocês entendem tudo. Agora, a nossa audiência que está aqui, estamos hoje em mais de 16, 13, 14, aí, ó, só porque eu falei, estão diminuindo. A doutora falou do Bert Hellinger, né, que foi quem captou essas leis, né, do sistema, do direito. Não existe direito sistêmico ainda, existe pensamento sistêmico, né? Sim. Mas quem é o Dr. Sam Stork no Brasil? Que a senhora deu uma pincelada e, ao meu ver, ele é o precursor, né, dessa questão sistêmica na área jurídica, né? Um juiz da vara de família lá da Bahia, né?
Isso, o Dr. Sami, ele foi o primeiro a cunhar essa expressão direito sistêmico, porque ele já começou a estudar também constelação e começou a utilizar esse pensamento e as leis sistêmicas como uma forma de olhar para o direito de uma forma mais humanizada, né, tentando ajudar as partes com esses ensinamentos, né? Assim, começou a aplicar isso dentro ali dos processos que ele atuava, né? Ele, a princípio, começou a oferecer as constelações dentro do judiciário, isso já é sabido porque ele deu entrevistas nesse sentido, né? Alguns projetos dentro do judiciário que oferecem a constelação para alguns casos, né, específicos de violência doméstica, alguma questão assim Mais direcionado para a área de família, né? Porque onde tem essa constelação é só na área de família. Como a doutora bem pontuou, nessa questão organizacional não cabe você falar se tem a deficiência de um pai, de uma mãe, de um irmão. Mas eu vi uma palestra do Dr. Sami no TRT 18 que eu achei demais, TRT de Goiás, né? TRT 18 que ele falou, e eu queria ver como que a doutora Andréia, a doutora Nara pode falar para nós, que às vezes o direito sistêmico, né, essa questão sistêmica está atrelada à ordem. E muitas vezes a ordem que a gente nem sabe que uma passa para o outro. Que tem a ver, às vezes, de um funcionário ser mandado embora, mas por causa do... Não é organograma que fala, eu sou analfabeto nessa área, mas por causa do sistema, o novo funcionário, que nem conheceu o antigo funcionário, ter as mesmas deficiências do funcionário atual. A doutora pode falar um pouquinho sobre isso? Durante esse já tinha... Eu quebrei o roteiro de vocês, perdão. Não, a gente ia chegar, né? Porque é uma mas tudo bem, não tem problema, tá tudo certo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Deixa elas voltar então. Volta. É só para dar tempo. As pessoas veem um monte de gente falando assim, fala, nossa, eu vou assistir o que estão falando. Aí as doutoras aí, daí dá sucesso. Já tá tudo certo. Não, Nara, continua, pode falar sobre a precedência aí. Mas assim, é bom, porque assim, igual você falou, acaba que começou muito focado para uma área de família, né? Quando eu comecei, eu não pensei em nenhuma se essa é uma dificuldade. Na verdade, como eu te falei, a advocacia sistêmica, para mim, ela vai além dessa questão do direito. Ela é uma aplicação da postura sistêmica no atendimento, em cada fase do escritório, seja no financeiro, no marketing, seja na gestão, porque ela vai além. Mas por quê? Justamente porque o meu escritório ele tem um sistema também. E se eu não olho para uma dessas partes do meu sistema, isso influencia em outro, igual o senhor estava falando. Se um funcionário sai, se aquilo não for bem elaborado, né, a saída, se não houver reconhecimento, se houver uma questão mal resolvida, aquilo vai continuar acontecendo. É igual relacionamento amoroso, né? A gente também tem relacionamentos ali, patrão, empregado, que passam um pouco do que a gente acha que é só objetivo, né? É só passar as ordens e o empregado obedece. Mas não. Claro que existem, sim, questões pessoais ali que o empregado olha o empregador como um pai, né? E transfere aquela expectativa ali para o empregador. Mas pensando nessa pergunta que você fez sobre essa questão de um empregado sair e aí o outro entra naquela situação, isso sim, se a gente for pensar na proposta da constelação, que é olhar para o fenomenológico, né, o fenômeno, existem informações que ficam naquela função que a outra pessoa que passa por ela vai receber de alguma forma, né? Se o empregado saiu sem reconhecimento, mas colaborou 20 anos e foi mandado embora por uma justa causa que não era verídica, os outros empregados percebem isso e, de alguma maneira, começa um desequilíbrio dentro da empresa. Porque as pessoas querem se sentir pertencentes, né? Se você começa a fazer isso com colegas, você vai fazer... Eu sou o próximo. A pessoa que fez isso tanto tempo, que colaborou tanto tempo aqui, recebeu isso, imagina eu.
Então, a gente vê o desequilíbrio ali entre dar e tomar, né? Que a gente falou que uma das leis é o equilíbrio. Se o juiz, se o empregador não paga o salário e o empregado trabalha, existe um desequilíbrio. Se o empregador não observa as leis trabalhistas e dentro da empresa, isso começa a desequilibrar também. E também essa questão da hierarquia, né? Se a própria gerência da empresa não tem um respeito entre a pessoa principal, o fundador, ou quem realmente tem mais habilidade, isso também interfere no equilíbrio da empresa. Então, é uma das questões que, na prática, a gente aplica nesse olhar. É a lei da ordem que a senhora também falou, né? Eu sou um fã, né? Eu sou um fã dessa área, mas não atuo muito. Mas essa questão das 3 leis mesmo. Quais são as 3 leis, doutora? É ordem, pertencimento... É hierarquia, pertencimento e o equilíbrio. São as 3 ordens. E o que a Nara acabou de falar é sobre a repetição de padrão, né? O senhor percebe que há uma repetição de padrão quando ela fala, olha, aquele empregado foi mandado embora porque não foi honrado determinado o salário dele. Ele dava muito e o salário era muito pouco. Aí entrou outro também a mesma coisa. Ele foi mandado embora, ele saiu do emprego. Então, assim, acaba sendo uma repetição de padrão, né? É a mesma coisa sempre. Entre a lei do equilíbrio, né? Porque tem um dar e receber. Totalmente remunerado. Aproveitando que as doutoras estão aqui, o nosso presidente da Comissão da Jovem Advocacia, o Dr. Jonathan Guccione, acabou de perguntar se a advocacia sistêmica é uma forma de mediação para evitar o conflito judicial. É ou não é, doutoras? Conta para nós. É uma habilidade, né? Mas não é mediação, é? Não, eu não vejo como mediação. Hoje eu não aplico a advocacia sistêmica como mediação. Existe a mediação sistêmica, que usa também as leis sistêmicas na hora de observar o conflito, mas não se confunde com a advocacia, porque nós somos parciais, né? E na mediação, você é imparcial. Você tem que ser, se você for mediador, você é imparcial. Na advocacia sistêmica, eu uso mais ainda, sendo trabalhista, na minha postura com o cliente, por exemplo. Na trabalhista, não sei se o senhor atua nessa área, geralmente as pessoas não cobram ali uma consulta, às vezes deixa para cobrar no final, né? Porque... Para o reclamante, geralmente é o contrato de êxito, né? Isso, só para reclamar. É um contrato de êxito. Então, é muito fácil o empregado ver a gente como salvador. Por exemplo, ela não está cobrando. Ela só vai ganhar dinheiro no final, se ganhar. Então, ela é minha mãe. Né? Achei que a salvadora e o meu patrão é meu pai, que não gosta de mim. Então, acabou. Alguém vai me salvar aqui. Só que eu, enquanto advogada que tenho conhecimento desse pensamento e usa as leis sistêmicas como filosofia, para mim, igual eu comentei, eu não uso só no atendimento com o cliente, que para mim a advocacia sistêmica pode ser voltada ali na questão da gestão com o meu cliente. Mas eu uso no meu negócio como empreendedora, né? Eu uso olhando para o financeiro, eu olho para a gestão, para tudo. Então, eu quando vou atender o cliente, sabendo dessa questão do mercado, em alguns casos que eu não dá para eu cobrar uma consulta, eu dou muito mais trabalho para o meu cliente. Então, eu começo a equilibrar ali a minha troca com ele, fazendo com que ele faça muito mais coisas no processo do que eu. Eu não vou atrás de tudo para ele. Ele vai fazer mais coisas ali. A minha relação de troca, porque nós dois somos adultos. Eu não sou a mãe. Eu sou só uma profissional que está ajudando. Então, a gente começa a equilibrar ali, né? Fazendo com que ele participe mais, assuma mais a responsabilidade, entenda que ali ele é um adulto, que o judiciário não vai resolver o problema da vida dele para sempre, que a gente está usando o judiciário, que é um recurso, mas que a gente tem consequências isso, né? A gente não está ali entrando por entrar numa ação, se a gente não pode resolver também de forma extrajudicial, né? Então, assim, existe uma questão muito rápida quando é trabalhista. As pessoas acham que já é entrar na justiça, que é só procurar o advogado e em 2 dias você já está com a ação pronta, porque você tem direito. E então é um ritmo muito intenso.
ali. Então, aos poucos, eu fui colocando, fui ditando um ritmo diferente no meu atendimento, para não entrar, né, comprar a briga do cliente de cara, porque existem coisas que a gente não vê, mas a gente escuta, né? A gente tem outras informações que não estão visíveis, que influenciam aquilo. Às vezes a pessoa não quer entrar com a ação, ela quer um reconhecimento. Que isso pode sim vir pela mediação ou por uma conciliação. Então, não entrar nessa briga, né, de imediato, entender que não é ali o meu papel, eu não sou uma pessoa que vou virar o cliente, eu sou uma pessoa que vai facilitar e eu vou estar do lado dele. Então, assim, mudou muito a dinâmica com o cliente. A doutora explicou legal dessa dinâmica com o reclamante, né? Mas eu sou advogado trabalhista também, então agora eu vou fazer a pergunta de US$ 1 milhão, saudando nossa presidente da Comissão de Oratória, a doutora Priscila Modesto, que acaba de entrar. Boa tarde. Boa tarde. E para a reclamada, como é que a gente faz isso? Que estamos recebendo. É difícil trabalhar para uma reclamada por êxito. A gente sempre recebe antes. Não, então, como é que muda a postura do direito do trabalho para a reclamada com o conjunto do direito sistêmico? Então, na reclamada eu cobro, né? Porque é uma questão diferente e ali eu não deixo de cobrar, justamente porque o recurso financeiro é diferente para o empregado, muitas das vezes. Então, tem que ter um equilíbrio, fazer um contrato voltando, assim, que você consiga receber o mesmo tanto que você vai dar ali, né? Então, acho que isso aí aplica também numa relação civil com outra pessoa. Se você não for trabalhista, mas você atua no civil, quando fizer um contrato, você pode fazer um contrato com essa reclamada, não para trazer o equilíbrio, né? Consciente, tentando mostrar que dentro da sua percepção enquanto advogado, você tem um olhar mais sistêmico, que você vai buscar soluções alternativas para aqueles conflitos, vai tentar prevenir, né? Vai tentar ali trazer essas leis sistêmicas para honrar o contrato, para poder equilibrar também a empresa, porque assim, existe muita atuação sistêmica em empresas, né? Com a constelação organizacional ou com pensamento sistêmico na parte de preventivo. Você pega e faz auditoria e nessa auditoria você propõe alguns pontos que podem melhorar esse equilíbrio de troca. Às vezes é a empresa que está dando mais, por isso que os empregados saem. Porque às vezes os empregados veem, nossa, eles estão me dando muito, estou fazendo pouco, e acaba saindo. E às vezes não é o contrário, sabe? Então, é nesse sentido. Quer continuar, doutor? Tem mais alguma pergunta? Não, eu sou aquele cara chato que vai atravessando assim no meio do caminho. Fica à vontade, doutora Andréia. Estou aqui para aprender, estou agregando. Literalmente, a doutora Nara falou que não faz consulta grátis, mas aqui no Instagram, ó, para nós e todo mundo que está assistindo, ela está dando consulta grátis sobre o direito sistêmico na área do trabalho. Não, Pois é. eu estou fazendo. Se vocês quiserem, eu mando o Pix. Rapidinho, resolve. Rapidinho, né? Bota o Então, Pix sugeriu, aqui. deve estar no campo. Pode ser. Doutora, já que falou do reclamante e do reclamado, vamos falar do judiciário. Como as audiências com essa postura, né, sistêmica, como são realizadas, como é aceita, né, dentro da atuação trabalhista? Então, não é minha área, não faço trabalhista, por isso que é até minha curiosidade. Eu falo assim, gente, tudo que a gente tem que começar bem o processo, né? Se você começa bem conduzindo o seu cliente, você vai para uma audiência com outra postura. Você não vai ali para poder brigar com outro colega. O seu colega é de igual ali, né? Porque às vezes o conflito maior nas audiências é porque o advogado ele acha que ele é o cliente, ele está ali no lugar do cliente, mas não, ele é o advogado que está facilitando aquela questão. Então ele não vai brigar com o colega, ele não vai tentar piorar a situação, tentar entrar em conflito. Se não é para melhorar, então, assim, permanece pelo menos numa postura com a comunicação aberta. Eu acredito que a postura, por isso que eu falo, para mim, hoje, a advocacia sistêmica, ela não se trata de constelação, ela trata muito de postura. Porque eu internalizo essas leis na minha vida e vou aplicando
a todo momento, com colegas, com cliente. Então, assim, não muda muito na audiência, mas para mim melhora a qualidade, porque assim, eu já sei que eu não vou brigar com meu colega, porque pelo menos uma pessoa tem que estar aterrada aqui, né? Então, assim, alguma pessoa tem que estar querendo um acordo e se colocando disponível para resolver a situação. Às vezes ali na audiência que as pessoas se encontram é tenso, né? Mas depois, se você se coloca aberto a um acordo, aberto a negociar, entendendo que o meu cliente sabe que ele é responsável, pede para o cliente participar também. Isso é uma outra questão da postura, né? A gente devolve muita autonomia do cliente. A gente abre mão um pouco desse poder de influência do cliente, no sentido assim, eu sei o melhor para você. O cliente também, o cliente sabe mais ainda o que é melhor para ele, como eu disse. Às vezes a gente sabe que o cliente tem direito, que ele vai ganhar ação, mas ele não quer ir adiante, porque para ele, só de ver o reclamado lá ou a parte contrária, é suficiente para ele ter o reconhecimento que ele buscava, a necessidade mesmo de falar assim, você me vê, eu tô aqui, agora você vai me ouvir, sabe? Então, assim, foi difícil para mim, enquanto advogada trabalhista, esse ponto, porque, assim, a gente já falou, que a gente vai mencionar aqui a mediação, né, sistêmica trabalhista ou a mediação extrajudicial. Eu passei por uma... Pode falar sobre ela, doutora. Pode falar. A gente já tinha até mencionado lá atrás, pode falar sobre ela, se quiser. Eu tive, assim, eu falo assim, quem é sistêmico é testado todos os dias. Você tá ali todos os dias sendo testado, porque você fala, agora eu dou conta, agora eu sou consensual, ou agora eu sou multa extrajudicial. E eu sempre fui uma advogada pró-trabalhador. Então, para mim, era muito fácil puxar aquela lista de direitos e falar assim, você tem esses direitos, você consegue, vamos direto para a ação. Eu era assim. E aí, quando me propus a aplicar tudo que eu estudei, eu comecei a organizar um acordo trabalhista extrajudicial com uma empresa. E eu expliquei para o meu cliente que a gente não poderia aceitar tanto um valor abaixo do que eu mencionei, porque senão ele ia perder direitos. E quando ele falou assim, não, eu quero só isso, X, aí eu me questionei, será que eu fiz bem o meu trabalho? Será que faltou alguma coisa? Porque eu falei para ele que ele poderia ganhar mais, e ele não quer ganhar mais. Ele quer fechar um valor abaixo, né? Então, assim, aí você tem que sair daquela postura de sócio do cliente, né? Porque se você vai receber em cima do valor, você tem que entender que você ali, não, mesmo assim, você não é sócio do cliente. Você é profissional e ele quem vai decidir ao final o que é satisfatório. Porque se eu continuasse, insistisse para ele ir para uma ação porque ele ia ganhar mais, eu ia sair do meu lugar de advogada, de facilitadora. Eu ia querer tomar o lugar dele. Né? Isso diz muito mais sobre mim do que o cliente. Por que eu quero, através do meu cliente, resolver uma questão interna minha? Talvez alguém da minha família passou por isso e eu não vou querer que isso aconteça com ninguém. Então, eu vou ser a salvadora. Então, assim, é um momento de... É muito perceptivo, passa muito por nós, advogados. Por isso que é importante a gente agregar informações, não só da conciliação. Tem gente que usa PNL, tem gente que usa CNV, usa outras ferramentas. Psicologia positiva, exatamente. Sim. De novo, vou ter que fazer uma parte que vocês estão entrando no mandarim. O que é CNV? É gás natural, GNV? O que é CNV? Explica pra gente, para quem não é da área do direito sistêmico. Comunicação não violenta. Isso. A comunicação isso é legal, não violenta, que assim, também para mim, é mais uma filosofia de vida do que uma técnica, porque você vai olha muito para você primeiro, porque as suas necessidades, né? O CNV, a gente busca quais as necessidades atrás das palavras ditas. Então, aí a partir disso você consegue identificar que a pessoa, às vezes, ela não quer brigar, ela só quer um reconhecimento, ela quer um reconhecimento afetivo, né? Então, a gente consegue, através dessa percepção, conduzir melhor, né? Para chegar ali no reconhecimento. Qual que é o núcleo do conflito? É uma necessidade não atendida, né? Então, é interessante. E a PNL,
que para mim é fundamental para mudar qualquer comportamento. Se vocês começam, você muda um paradigma, a PNL é muito importante, que é a programação neurolinguística, que é a forma como a nossa linguagem afeta nosso comportamento também. Então, são os programas instalados. Por isso que às vezes a gente vê alguma resistência em algumas pessoas, justamente porque o programa que elas têm bate com um paradigma novo, né? Então, para poder ter uma mudança mesmo, a gente precisa treinar o cérebro. E isso tudo que a gente está falando, doutor, a gente não fez assim da noite para o dia. Tem 3 anos que eu estou atuando e quanto mais eu me coloco disponível para experimentar isso dentro do meu escritório, em todos os ambientes, como eu te falei, seja no financeiro, equilibrar as contas, seja na gestão de organizar o escritório em todas as partes, no atendimento, né, na finalização, etc. Seja no marketing, seja com outros colegas, no network, com o cliente. Tudo isso, quanto mais equilibrado estiver, mais isso interfere também no meu resultado como profissional. E parece tão óbvio para algumas pessoas, né? Assim, mas eu já aplico isso é normal. Mas para algumas pessoas não são. E através desse recurso, elas vão acessar informações que outras pessoas já acessam de outra forma. Né? Foi através das leis sistêmicas que eu consegui advogar sem medo de um processo. Porque antes eu achava que o processo era muito pesado. Mas eu não vi o processo como recurso. Né? Eu não tinha habilidades suficientes para conduzir bem o cliente desde o início. Eu realmente me colocava ali no lugar dele como salvadora. Hoje não. Hoje eu posso me colocar só como profissional. Eu recebo ele muito bem, com empatia, com presença, escuto bastante, me coloco não como salvadora, mas facilitadora e sei que ele é o dono do conflito. Então, quanto mais eu souber onde eu tenho que estar, isso flui, né? Cada um tem seu lugar ali no sistema. Eu sou a última que entra no conflito. É verdade. Uma coisa que a doutora Andréa estava falando hoje mais cedo comigo, né, é que na faculdade de Direito a gente não aprende, né, a deixar de ser beligerante. A gente aprende que advogado é pelo litígio. Ainda mais a doutora que atua aí forte na área laboral. Quem nunca teve um cliente que você cumprimentou a parte contrária, o advogado da parte contrária, que é um profissional tal qual nós, e seu cliente olha assim e fala, meu advogado não é bom, ele cumprimentou o outro. E muitas vezes nós nos vemos nos tribunais, até caso de serem amigos, e você evitar de cumprimentar um amigo da parte contrária, porque você sabe que o seu cliente pode deixar de contratá-lo numa próxima causa, porque você teve empatia com a parte contrária. Como que a gente pode lidar com essa transição, doutora? Daquela questão de ser litigante para ser compassivo, né? Para ser consensual, buscar um melhor entendimento. Colaborativo, né? Colaborativo, essa é a palavra do sistema. Eu acho que é mais colaborativo do que ser consensual. Porque eu hoje não acho que o processo é desnecessário. Eu não acho que uma sentença é errado, eu falhei. Porque eu acho que, naquele caso, até onde eu pude fazer, era só a parte técnica que o cliente precisava de mim. Não dessa parte mais de ampliação da consciência. Eu posso ter feito alguns movimentos nesse sentido, né, de fazer algumas perguntas, entender se ele vai perceber que ele faz parte do conflito, que ele é responsável, mas ele não vai acordar, vamos dizer assim, né? Mas só na sentença que tudo que eu tiver feito vai fazer sentido. Então, a gente tem que também ter confiança de fazer o nosso melhor e se for necessário, chegar numa sentença e tudo bem. Mas com relação a isso que você perguntou, eu tenho conversado com meus clientes de uma forma mais humanizada desde o início, né? Igual como eu comentei. Quando os clientes me procuram, muitas vezes eles falam assim, eu quero entrar na justiça. Tá aqui, ele já vem assim, meu empregador não fez a coisa certa, tá faltando isso. Eles já vêm com o problema, já vêm com o que eles querem. Então, assim, é muito rápido. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho desacelerado, justamente para ter uma troca com ele. Porque eu não sou um robô. Porque eu sei que eu entrando com uma ação, quanto mais a gente restabelecer a comunicação, melhor para as partes.
né? Quando chegar na audiência, esse processo é dele, não é meu. O conflito é dele, ele vai ter que conversar. Ele vai decidir se ele quer um acordo. Não sou eu. Porque é ele que vai ter que conviver com isso. Por isso, assim, aos poucos a gente vai ter que ir se despedindo desse poder que nos é dado enquanto advogados de decidir a vida do outro. Eu não decido a vida do meu cliente. Então, assim, eu sempre faço enquadramentos nesse atendimento. Em todos os outros, eu trago o cliente como meu parceiro. Eu não sou a que vai salvar. Então, assim, eu sempre falo, eu falo muitas vezes assim para eles. Gente, processo não é para brigar. Não vem trazer nada de briga para um processo, porque senão vai sair caro. Aqui a gente vai resolver. E eu coloco essa postura. Se ele não se identifica comigo, ele pode procurar outro advogado. E quando eu vejo que o cliente é muito bélico e que eu ainda estou aprendendo, né, me colocar nesse ponto, eu também dispenso o cliente. Porque eu acho que não vai me pagar. Fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria. Quando você dispensar os bélicos, pode vir para cá. Eu não sou Bolsonaro, mas adoro uma briga de vez em quando. Não, mas eu acho assim, no sistêmico a gente não fala assim, você tá errado, eu tô certo. Quando você estuda negociação, Tudo faz parte, né? Você vê perfis de negociadores. Tem negociadores que têm um perfil que não evita o conflito. Tem outros que têm um perfil que evita o conflito. Tem outros que não. Então, existe uma fase que um advogado, nesse sentido, vai ser importante, e outros não. Então, eu vou estar ali defendendo meu cliente, eu não vou abrir mão de nenhum direito, mas eu não abro mão, eu, enquanto advogada, de que ele participe comigo. Porque, assim, se ele participa e ele constrói a solução, eu acho que essa solução é mais duradoura. Ele tem que ser parte da resolução do problema, né? Ele não pode ser simplesmente um espectador. Exatamente. Eu não estou ali para salvar, eu estou trabalhando e ele participa muito mais, justamente porque geralmente eu vou receber só no final. Então ele participa, eu pergunto, o que você acha? Isso faz sentido para você? Você está satisfeito? Você acha que é isso que você quer? Então, assim, diminuir até o ritmo, aquela necessidade de velocidade, de resolver as coisas, isso não é meu, né? Às vezes o cliente quer, mas é porque ele não sabe. Se a gente colocar na mesa algumas opções, a maioria delas vão para uma parte mais consensual. Porque ninguém quer ficar 10 anos num processo, ninguém quer ficar 10 anos num conflito. E aí que entra esse olhar sistêmico que pode vir com a constelação para entender por que você quer ficar brigando. Então, assim, existe uma confusão sobre constelação, mas assim, eu não vejo como algo dentro do judiciário. Eu não tenho essa linha de usar a constelação no judiciário, porque eu acho que não é para qualquer um. Como não é a negociação, a negociação até que não, né? Mas como não é a conciliação, como não é a mediação, mas se houver a necessidade de chegar a um ponto, a constelação fora do meu escritório, fora do judiciário, como um recurso para olhar algo que está além da minha visão, pode ser sim usada. Como sugestão. Doutora Andréia, a palavra é sua. Só para esclarecer um ponto que o senhor falou lá atrás, ao qual me chamou a atenção, que o senhor falou, então quer dizer que a gente usa você falou sobre a constelação, né, que as dinâmicas, né, usaria somente no atendimento de família, né, e não, a gente pode usar nas empresas, como nós estamos falando aqui, né, do direito do trabalho. Nós fizemos já uma outra live com relação à gestão de conflito nas empresas, até porque a gente não usa só a base das constelações, nós usamos a PNL, a CNV, a psicologia positiva, então tem outras ferramentas que traz, né, essas habilidades para que a gente possa utilizar em outros campos, né. Hoje, à tarde, eu até comentei com o doutor também sobre a doutora Wanda, na qual a doutora Nara já fez uma live, onde ela fala, é uma juíza, para quem não conhece, lá de Goiás, não é, Nara? Uhum. Doutora Wanda? Ela fala que nós somos os últimos a chegarem no conflito. Ela também, como juíza, é a última a chegar no conflito. Ela é a última, a gente é o penúltimo, tá? Porque se não tem advogado, não tem nem processo. Ela é a tescória.
Nós somos os principais. Sim. Tô brincando. Então, nós somos essenciais da justiça, com certeza. Mas é assim, o que eu quero dizer é que, assim, que o conflito não é nosso, nessa visão sistêmica. Como a doutora falou, são das partes, né? E acho que todo mundo que está nesse movimento sistêmico vai se identificar, e a doutora Nara se identifica comigo, porque a gente já tem uma parceria aí de estudos de muito tempo, a gente ia abandonar a advocacia, justamente por ser uma coisa pesada, né? A gente não queria mais advogar. Eu, com 20 anos de advocacia, eu não queria mais advogar, porque eu carregava, eu era salvadora, o processo era meu, entende? Então, assim, eu tinha que resolver. Então, quando o negócio não dava certo, meu Deus, né? Você toma uma improcedência e fala, gente, e agora? O que eu faço? Aí você tem que se colocar no seu lugar. Então, ou seja, não estava nada errado. Você fez o que você tinha que fazer. Tudo foi feito de acordo com o que foi permitido, de acordo com o que você estudou. Mas esse conflito é do cliente. Se existe algo maior que o cliente precisa ver, né? Em atendimentos que a gente faz, às vezes, de um pai e de uma ação de alimentos, vamos dizer assim, talvez seja muito mais fácil as pessoas se visualizarem, você pode, às vezes, colocar, recentemente eu fiz, você colocar um boneco para saber onde você está e onde está seu pai. Aí você coloca, a pessoa vai olhar aquilo ali, vai ver a distância que está entre eles, né? Então, ou seja, eles não têm um diálogo, eles não têm um afeto, eles não se olham, eles são posicionados diferentes. É nesse sentido, tão somente. Então, não é fazer constelação. Realmente, as pessoas levam por esse lado. E consteladora, eu também não sou consteladora, como a doutora Nara também não é. Mas usamos, por conta de cursos da advocacia sistêmica que nós fizemos, né? Que envolve todas essas outras habilidades que já foi falado por aqui. Vou jogar 2 perguntas pinga-fogo aí para a doutora Andréia e para a doutora Nara, baseado nessa negativa peremptória de não serem consteladoras. Não são consteladoras, vocês apenas divulgam o movimento sistêmico, mas não são consteladoras, eu sei disso. Vocês acham que o judiciário, como até no caso da doutora Wanda, que é do TRT 18, Goiás, e tem feito alguns casos precursores lá, e no TRT 5 também na Bahia, dessas empresas que são as famosas clientes cativas do tribunal, que tem centenas de ações do próprio judiciário, mas daí como se fosse uma constelação empresarial. O judiciário convida as empresas para fazer uma constelação trabalhista. Se é que isso existe, doutora Nara? Eu desconheço. Existe isso, constelação trabalhista? Você acha que é viável para aquelas empresas que continuam errando não, mas continuam descompensadas, né, na medida entre o trabalho e a demanda? Eu vou usar, só para relembrar, mas eu vou responder. Uma questão da doutora Wanda, ela coloca uma placa assim, ó, na audiência dela. Eu sou só juíza. Né? Eu sou juíza, eu não vou te salvar, não sou advogado, eu sou aqui só juíza. Mas com relação às questões da constelação no judiciário, eu acho que deveria ser só um convite, né, às partes, para quem realmente entende do que se trata e está aberto. Porque a constelação é nesse formato, tem um viés terapêutico e você tem que estar aberto a fazer uma mudança, né? Às vezes, eu não quero fazer terapia, eu quero ficar assim, não vou mudar, não vai servir para mim, não é o meu momento. Então, assim, se for num projeto que tenha um outro viés, até porque a constelação estrutural, a constelação organizacional, ela não tem um foco muito terapêutico, ela é mais focada no problema, né? Eles falam que é a constelação do problema, porque olha para a estrutura do conflito para ver quais são as questões que estão ali emaranhadas. Então, ela tem uma outra linguagem, ela não tem essa linguagem com tom de pai, mãe, né? Ela olha assim, as partes que estão envolvidas no conflito e o objetivo e qual que é o problema. Então, é um movimento diferente. Mas eu acho que qualquer tipo de projeto no judiciário nesse sentido, que tem uma constelação ou outra questão de psicologia, deve ser um convite.
Nós estudamos na faculdade de filosofia jurídica, sociologia jurídica, psicologia jurídica, porque nossa faculdade de direito é de humanas, ciências humanas. A gente tem que realmente saber como funciona o comportamento, o que isso influencia para um conflito, para um crime. E é natural a gente ampliar o olhar com foco em solucionar, né, os problemas que vão para o judiciário. Mas ainda não tenho segurança para utilizar isso como uma ferramenta para solucionar, para trazer acordo. Eu acho que colocar isso com foco num acordo tira essa ferramenta do lugar. Ela está ali para ampliar o olhar, ela não está ali para poder solucionar. Até como eu te disse, a gente às vezes chega numa sentença e tudo aquilo que eu trouxe para o cliente é que ele vai entender. Então, não é porque fez uma constelação que a pessoa vai resolver a vida dela. Às vezes, faz uma constelação, vai experimentando aqueles movimentos, mas precisa de uma sentença. Então, assim, eu não vejo isso como salvação. Eu vejo isso como uma filosofia, eu não posso te impor isso. Eu aplico na minha vida e sei o que é difícil no dia a dia. Eu tenho que abdicar, eu tenho que estar muito consciente, tenho que estar num meta-estado muito bom para atender meu cliente, para poder fazer uma audiência. Então, é uma mudança de paradigma para mim, que me formei em 2007 e estou aplicando isso hoje. Então, eu não posso dizer que eu fazer uma constelação, a pessoa vai mudar do nada. Então, eu não sou uma apoiadora nesse sentido. Eu acho que constelação, como qualquer outra terapia ou uma ferramenta, é só para quem realmente tem consciência do que se trata e está ali aberto para fazer aquilo. Legal, a senhora é pró-ciência, né? Mas a questão científica, não a questão terapêutica, como abordou. E a senhora, no final da sua resposta, fez eu lembrar a outra pergunta que eu ia fazer para vocês, que a própria doutora Andréia mencionou, né? Que eu acho que isso é inerente a qualquer um dos nossos colegas, entre os mais de 1.400.000 aqui, advogados e advogadas no Brasil, como, através desse caminho sistêmico, da comunicação não violenta, como superar que a causa não é nossa? Porque a gente faz de tudo, às vezes a gente atua duas causas iguais, com o mesmos fatos, mesmo pedido, e duas situações diferentes. É muito difícil a gente lidar com isso como profissional, assim, a frustração é muito grande. De você ter duas causas de pedido igual, pedidos iguais, a mesma situação, e uma é procedente e a outra é improcedente. E daí, como que a gente consegue, talvez, para o nosso dia a dia, como a doutora falou, que utiliza isso para o seu escritório, tanto na área de empreender, na área financeira, na área organizacional, como que o advogado, a advogada consegue virar essa chave de falar assim, eu estou aqui para contribuir, mas não sou eu o responsável de tudo? Eu acredito que, entendendo que nenhum caso é igual ao outro, né? Porque existem informações que a gente não está ali, não está visível. Realmente, parece que é muito repetitivo, né? Ah, fulana teve o mesmo problema que o meu, mas a sentença é diferente. Mas como realmente foi a relação pessoal daquele funcionário com a empresa? Qual foi a falta de informação que eu não recebi? Porque, às vezes, o meu cliente só quer me passar papel. Por isso que é importante você diminuir a velocidade do seu atendimento. Conversar mais, trazer perguntas que vão trazer assim, mas como que era você com essa pessoa? Faltava alguém? Aconteceu alguma coisa antes de você entrar? Né? E assim, às vezes a gente até pergunta, você tá com algum problema pessoal, alguma coisa que possa estar interferindo? Porque tem gente que tem a mesma situação, mas não quer acordo, a outra quer acordo. Para a pessoa, o que é interno dela que influencia nessa questão? Às vezes a necessidade dela é só um reconhecimento de que ela tinha direitos, para a outra é financeiro. Então, assim, não tem nenhuma causa igual. Acho que começar por isso, entendendo que nenhuma causa é igual, nos ajuda a sair dessa posição de expectativa, né? Porque enquanto adultos, a gente sabe lidar melhor com a frustração. A criança que é assim, a nossa identidade mais infantil é assim, a gente quer 880, ou a gente ganha ou a gente ganha. Só que um adulto, ele consegue passar por um processo sabendo as consequências daquilo, por isso que é muito bom enquadrar no início, explicar para a pessoa.
Gente, isso aqui é um processo, isso aqui não é um salvador, eu não sou salvadora. A gente vai entrar no processo, pode perder a ação. Então, eu preciso da sua colaboração. A gente vai ter que conversar com outra parte. Você faz parte disso aqui. Eu vou te perguntar para a pessoa entender que ela tem que sentir dentro dela que ela vai ter que construir algo se ela quiser. Não é colocar na minha mão, não é terceirizar, né? Então, assim, essa questão de não pensar que a causa é nossa começa quando realmente você acredita nessa filosofia. Porque senão você não vai conseguir. Muito bom. Doutora Andréia, faça aí suas colocações que, infelizmente eu estou dando mais pitada do que eu deveria, mas é que eu acho fascinante esse tema e realmente a advocacia tem que adotar mais essas comunicações não violentas, PNL, essa questão sistêmica de enquadrar as coisas como se a gente não fosse, né, nem o carrasco e nem a vítima, porque muitas vezes o advogado, a advogada se encontra num processo e se julga, né, que é o cliente em si, quando na verdade é apenas um colaborador. Exatamente, a gente se posicionar. Acho que travou a doutora Nara. Para mim tá travado. Tá travado aí, doutor? Doutora? Tá vendo a vantagem de estar em três aqui? Doutora Nara travou, mas não travou a doutora, tá vendo? Ela pediu para voltar, peraí. Aqui, Eu ia já, doutora, doutora, manda de novo. Voltei, você não vai me derrubar. Não. Eu ia falar. O senhor falou que é bélico, eu tenho que entrar com esse meu sistêmico, mesmo com advogados bélicos em audiência. Então, pode falar. Estou pronta. Aqui eu estou totalmente colaborativo. Era isso que eu estava falando para a doutora Andréia, que a doutora Andréia pode continuar contribuindo junto às ponderações da doutora, que a gente está aqui para agregar, né? Mas é excelente esse ponto de vista, porque assim, como eu falei, eu tenho meu espaço, eu tenho um Instagram no meu escritório que eu tenho uma linguagem tradicional, porque eu sei que nem todo mundo entende, então eu penso mais em ser do que falar, sabe? E tem o meu projeto do canal sistêmico que eu tô ali contribuindo, conversando com outros advogados, construindo, compartilhando a minha experiência. Aos poucos eu vou crescendo, vou acrescentando outras ferramentas. Talvez daqui a um tempo eu sou outra pessoa, mas é importante esse espaço da OAB, porque esse tipo de questionamento existe e é importante a gente estar aqui conversando como iguais. O senhor é meu colega, né? Eu quero te ouvir também, ouvir o que o senhor tem de questionamento, o que o senhor não concorda. Mas o meu posicionamento que eu adotei no sistêmico foi para melhorar a minha qualidade na advocacia, a princípio. Porque eu fiquei muito tempo estudando para concurso e quando eu falei assim, eu vou retornar à advocacia, eu precisei do sistêmico para entender que eu poderia fazer algo com qualidade, eu não precisaria tomar o processo para mim, tentar salvar o cliente, senão a gente não vai dar conta, não tem performance. Se você achar que a causa é sua, você vai estar emocionalmente envolvido naquilo e não vai conseguir ter outro cliente. Onde está o cliente nisso? Inclusive, a doutora falou que todos somos iguais, né? Mas o nosso presidente, que fornece esse espaço democrático para podermos aqui debater, ele é um pouquinho acima de nós. Então, ele está me parabenizando, viu, doutora Nara? Doutor Fernando Rosa, nosso presidente da OAB Diadema, falou que realmente a doutora contribui aí para a advocacia, não só de Diadema, como do Brasil inteiro, né? Porque o Instagram é mundial, né? Então, tem milhares de pessoas que vão poder acompanhar essa conversa sua, da doutora Andréia. Sim. Eu agradeço o convite, eu agradeço que você entrou também, eu acho que tinha que entrar, fazer as perguntas, né? Te ouvir também é importante e entender o outro lado. É importante a gente tentar construir juntos, porque eu acredito que todo mundo que advoga quer melhorar a sua advocacia, e eu vejo isso como meio para mim hoje. Estou contribuindo nesse sentido. Tem que fluir leve, né? Tem que ser leve. Sim. Né? Doutora, já passamos aí já estamos em 1 hora de live, né? A senhora tinha um compromisso depois das 18. E eu queria agradecer a doutora pela participação, pelo
pelo tempo aí, pela contribuição, que foi genial, foi brilhante, tá? Muito obrigada. Doutor Ricardo, Obrigada. como sempre, muito gentil, muito... Mal educado, gerante, mas participante do processo. Colaborativo. Agora você não vai Acho que brigar. agora você pode Colaborativo. dizer que você é colaborativo. Você já ganhou um Sim. estrangeiro nesse sentido. Você pode ter certeza, Sim. doutor Ricardo. Sim. Não, mas Ele falou que eu não acho que ele é, não. Acho que ele tá... isso é o que os outros dizem. É o que eu sempre digo. Para a gente estar aqui na UAB, a UAB somos todos nós, né? Seja na esfera de Diadema, de São Paulo, do Brasil, todo advogado e toda advogada que se presta a fazer um serviço voluntário e contribuir com os demais colegas para fazer uma sociedade mais digna e mais justa tem que ser ovacionado, e é por isso que eu saldo vocês duas batendo palmas, porque foi uma honra participar com vocês. Obrigada a Foi todos os ótimo. colegas Passou que super participaram. rápido. Muito rápido, muito rápido. Foi muito rápido. Foi, E volto a convidá-lo. Bate e volta. Obrigada, Andréia. Obrigada, doutor Ricardo, doutor Fernando. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. A live vai ser salva, né, Andréia? Isso, vou falar das outras agora, falar dessa que vai ser salva e aí a gente já encerra. E tem Isso, mais vai ser lives minhas também no canal do YouTube, que aí vocês podem acelerar assim, ó, vocês escutam quando estiver fazendo contratos e procurações, vocês colocam as minhas lives para ir ali, ó, entrando no clima mais colaborativo, né? Qual que é o nome do canal, doutora? Canal Sistêmico no YouTube? Não, é o meu nome, Nara Brito Barro, mas tem aqui no Nara meu Brito Barro. site. Aqui no meu Legal. site tem um link, se vocês quiserem entrar, é só ir. Tem um monte de Segue a live lá. segue a doutora Nara. Tem a doutora Wanda, tem a doutora Alda, que também é juíza, tem o doutor Yuli, que é juiz também, que eles estão fazendo esse movimento dentro do judiciário. Tem sobre mediação sistêmica na trabalhista. Então, e também tem o pessoal do grupo do trabalhista sistêmico, que eles se encontram a cada 15 dias com reuniões para poder debater, igual a gente fez aqui hoje, esses pontos importantes para a gente ir crescendo dentro do trabalhista. Parabéns, doutora. Parabéns, doutora Andréia. Obrigada a todos. Gente. Obrigada ao Fernando Rosa, que nos acompanhou. E volto a pedir, né, a informar a todos aí que nos acompanha e que vai assistir depois, para entrar no canal da OAB, né, no Instagram, para assistir as outras lives e essa da doutora Nara também. Tá bom? Perfeito. Até o nosso próximo encontro, então. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, tchau.